Diga para o seu irmão que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Obrigado, irmão. Quem está feliz com Jesus, dê glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Queria que você abrisse comigo em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Graças a Deus. Mateus, capítulo 25. Vamos ficar de pé, em pé, reverência à palavra de Deus. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, repita comigo, prudentes, e 5 loucas, ou nécias, como está a sua versão aí. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e retardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, trazendo a revelação da Santa Palavra e o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Graças a Deus. Se você ainda não teve a oportunidade de ler o Evangelho de Mateus, leia. Em especial o capítulo 24, que começa a falar do final dos tempos. Começa a falar da grande tribulação. Começa a falar da vinda do Senhor Jesus. Começa falando do período de prova que o mundo vai passar, do período de glória que a igreja vai subir, do período de pré-tribulação, tribulação, pós-tribulação. Está contido isso em Mateus 24, também Mateus 25. Nós vimos essas passagens já prescritas por Deus através de Daniel, Ezequiel, parafraseando e fechando com o Apocalipse. Então são profecias que eram dadas por Deus ao homem há 700 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. Algo que iria acontecer, algo que estava determinado ou predeterminado por Deus para acontecer. E agora nós vimos que tudo está concorrendo para o final dos tempos. Eu era menino, não tinha ninguém evangélico na minha família, mas eu ouvi alguns crentes já falando naquela época que Jesus estava voltando. Depois eu conhecia Jesus, como o Hélio testemunhou também conheceu, e vim aprender um pouco mais de Jesus, como aprendendo nós estamos todo dia, e tudo está concorrendo para o cenário final, chamado o arrebatamento da igreja, ou a vinda de Jesus. Tudo isso prescrito lá em Apocalipse, do capítulo 6 em diante, onde é uma parte que ainda vai acontecer, do 6 para frente, do 1 ao 6, algo que já aconteceu. João advertindo ali as 7 igrejas da Ásia, falando sobre as características das igrejas, e elas traduzem para os dias de hoje, para o cenário atual. E quando eu meditava essa semana em Apocalipse, no capítulo 3, falando da igreja de Tiatira, nós vimos que muitas dessas revelações, como também Laodiceia, tudo traz para o cenário atual da igreja cristã. Mas o que eu quero dizer nessa noite, falando sobre Mateus capítulo 25, do versículo 1 em diante, que acabamos de ler, nós queremos falar sobre
a parábola dessas 10 virgens. Aqui nos relata algo tremendo, onde havia um noivo que ia chegar, o esposo ia chegar. E aquelas mulheres, as 10, estavam aguardando a vinda do noivo. A Bíblia fala que todas tinham azeite. Amém ou não? As 10 tinham azeite. As 10 conheciam a palavra. As 10 conheciam o mover de Deus. Mas 5 delas tinham um estoque, tinham uma reserva para com Deus. Eu falo que nós precisamos ter um estoque com Deus de oração. Nós precisamos ter uma reserva com Deus, com o nosso jejum, com a nossa intimidade com Deus. A Bíblia nos relata aqui que, por volta de meia-noite, elas tiveram sono, começaram a toscanejar ali e de repente dormem. Mas alguém grita: o noivo está chegando, o noivo está chegando. E uma daquelas 5 não tinha mais a sua lâmpada acesa, porque acabara o azeite. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24: vigiai, porque não sabeis nem a hora, nem o dia que o Filho do Homem virá. Será como um ladrão, porque se porventura alguém soubesse a que hora o ladrão iria entrar, ele preparava, trancava a porta, colocava um alarme, colocava uma cerca elétrica. É a verdade ou não é? Se nós soubermos que hora que vai acontecer algo, não passaríamos por aquele lugar. Se soubéssemos que vai acontecer um acidente de carro, não passaríamos por aquele lugar. Ninguém sabe aquilo que está determinado para o amanhã, está na mão do Senhor. Mas uma coisa podemos fazer: vigiar. Uma coisa nós podemos fazer: vigiar. E o Senhor diz que nós devemos vigiar e orar, porque nós não sabemos a hora que o inimigo vem. Quando nós vimos a mensagem do Senhor nessa palavra, falando daquelas mulheres que tinham azeite, e azeite em estoque, uma vasilha à parte. Meu irmão, não é só andar com a palavra no nosso coração. Não é só andar, meu irmão, falando que somos evangélicos, somos crentes em Jesus, mas temos com Deus a porção que nós precisamos. Tem que estar no nosso coração, tem que estar na nossa mente. Essa porção extra, ela precisa estar na nossa mente. Nós precisamos estar com a porção extra, com o suprimento de Deus. Sabe por quê? É porque quando eu vejo aqui falando de meia-noite, nós sabemos que a noite, meu irmão, é período de prova. E muitas vezes nós precisamos ter uma provisão de Deus para suportar as provas de hoje, as lutas de hoje, as batalhas de hoje. Nós precisamos ter. Precisamos ter a nossa mente cativa ao trono da graça. Precisamos ter a nossa mente voltada para as coisas de Deus, para que nos dias maus, para que no momento inoportuno, nós não sejamos pegados ou pegos de surpresa, melhor falando. Pegos de surpresa. Quando vemos aqui as 10 virgens, 5 delas prudentes, 5 delas não sabiam a hora e nem o momento que o noivo viria. Este noivo, irmão, tipifica Jesus Cristo. Essas mulheres tipificam a igreja. Voltando para a mensagem, tipifica que 50% da igreja poderá ser deixada para trás, e metade da igreja poderá subir. É muito difícil se nós quisermos trazer isso para a igreja aqui hoje e falar assim: pastor, nós temos 200 pessoas aqui, 100 vão ficar para a tribulação. O que você ia falar? O que você iria pensar nessa hora? Qual que é a palavra que expressaria dos seus lábios agora? Misericórdia. Esta é a palavra certa. Se agora o Senhor viesse buscar a igreja, e se a proporção bíblica, que a metade da igreja ficaria, como é que estaria o seu coração nesse momento? Como é que estaria a sua autoavaliação, como Paulo diz lá em Coríntios capítulo 11, 27. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem não julgando o outro, não olhando o cisco no olho do outro, esquecendo a trave do arco que está no seu olho. Quando nós vimos essa mensagem, dá para entender, irmãos, que metade da igreja fica e metade sobe. Em Mateus 24 diz que se tiver 2 no campo, um será levado, o outro será deixado para trás. A Bíblia diz que se tiver 2 no leito, um será deixado, o outro levado. Pastor, mas a mulher vai separar do homem. Meu irmão, se os 2 foram crentes, lavados no sangue de Jesus, vão subir.
Amém? Porque Jesus não vai buscar um povo. Jesus não vai buscar uma igreja. Jesus não está preocupado com a denominação, com o movimento, com algum vento de doutrina. Jesus está preocupado com o povo lavado e remido no sangue dele. Como que é isso, pastor? É aquele que acredita que Jesus morreu para mudar a nossa história. Jesus foi entregue naquela cruz para mudar a consequência, a raiz do mal, como foi falado aqui hoje. Não era para tirar um vício, como o irmão Eli falou. Não era para tirar uma dependência, não. Era para tratar no eu, no caráter, no ego, lá na alma. Trazendo uma cura substancial capaz de mudar o rumo da vida. Quando nós, irmãos, acreditamos no chamado, acreditamos que o noivo está vindo, nós com certeza não deixamos a preparar no momento do culto. Não deixamos a preparar no momento simplesmente oferecer algo para Deus. Eu não sei se é porque um domingo você vinha à igreja, como eu fiquei domingo passado, fiquei de repouso, mas que louvor abençoado hoje. Eu pensava comigo, tem que ser assim todos os dias da nossa vida. Nós temos que oferecer o melhor de Deus, irmãos. Quando vi Bárbara dançando aqui hoje, eu falo, maravilha, Deus. Nós precisamos oferecer a Deus a excelência, aquilo que é de melhor, precisamos fazer para Deus. E como que é isso, pastor? Com as mãos? Não só com as mãos. Porque Deus olha as mãos, olha as obras, olha o que você faz. Mas Deus mesmo está preocupado com a intenção do seu coração. Eu quero oferecer o melhor para Deus. Eu não quero oferecer só aquilo que me é pedido. Eu não quero simplesmente fazer só o que o pastor pede. Eu não quero estar lá só o dia que ele vai. Se ele sabe que o pastor Robson não vai na igreja, hoje eu não vou passar direto. Para na porta e pergunta quem vem pregar hoje. O pastor Robson está aí hoje, não está? Então vai embora, vai para outro ministério. Não. Deus conhece o seu coração, irmão. Não engane você mesmo. Não engane. Se nós queremos uma bênção de Deus, se nós queremos, meu irmão, ser arrebatados. Quando nós falamos em arrebatamento, é algo que vai acontecer, se você não sabe, isso é um evento, um advento que acontecerá em um futuro breve. A Bíblia diz que a igreja será arrebatada, não é em Tessalonicenses, mas primeiro serão os mortos em Cristo Jesus. Os que adormeceram em Cristo serão arrebatados primeiro, depois nós que estamos vivos. A Bíblia diz que Jesus, quando ressurreto foi daquele sepulcro, enquanto estava ali só o corpo dele, irmãos, o Espírito vivificado de Cristo, que nunca morreu, não vai morrer e não morre, desceu à sepultura dos mortos, pegou a todos que estavam mortos, estavam cativos ali. Então Moisés ouviu a pregação, Maria, José, João Batista, todos ouviram a pregação da salvação. Todos que morreram em Cristo. A minha mãe, o seu familiar que foi salvo, irmão, eles estão adormecidos. A Bíblia diz que haverá um dia em que haverá um alarido nos céus. Se o louvor aqui está alto, prepare para aquele dia, a igreja vai ser arrebatada e o mundo ficará perdido. Porque haverá anjos tocando nos céus, virá Miguel com a trombeta, os arcanjos, e a Bíblia diz que virá Jesus, o noivo, o esperado da igreja Shekinah, irmãos. O esperado da nossa alma, o amado da nossa alma. Ele virá, nunca pisará nessa terra. A Bíblia diz que ele virá em seu cavalo branco. Ele virá vestido um manto branco, o seu pé com latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, e da tua boca sai como uma espada de fogo. E na sua coxa escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele vier agora, irmãos, as trombetas tocarem, a Bíblia diz que todo o olho verá, será uma visão tridimensional. Deus já tinha criado 3D há muito tempo, antes da fundação dos séculos. Todo olho verá. Quando a Bíblia diz que todo olho verá, e pastores, eu entendo que até cego vai ver, porque a glória de Deus vai ser muito grande. A glória de Deus vai ser muito grande. A Bíblia diz que nós que estamos vivos seremos arrebatados vivos, igreja. Da mesma forma que estamos aqui hoje, Jesus pode voltar nessa noite e este microfone vai cair no chão, porque eu vou subir. Eu não tenho renunciado a tantas coisas, a tantas ofertas, a tantos pratos de Satanás, a tantos pratos de lentilha.
Não tenho renunciado por causa de um ministério, por causa de uma fama, por causa de ser pastor. Eu tenho renunciado porque eu sei de onde Deus me tirou e para onde Ele quer me levar. Eu quero entrar nos céus. A Bíblia diz que haverá uma nova terra, um novo céu. Essa nova terra tem um nome. Ela não é Brasil, não é América do Norte, não é América do Sul. Ela não é o continente africano, nem europeu, nem asiático e nem o australiano. Essa cidade chama-se Cidade Santa, a Nova Jerusalém, atrofiada, cheia de brilhantes, ouro cravejado nas suas ruas, portas com pérolas nas suas maçanetas, e o sol brilha dia e noite. Não vai existir, não vai existir telerge, não vai existir nada, meu irmão. Vai existir simplesmente a glória daquele que é, que foi e que sempre será. A glória de Deus estará perpetuamente sobre a nossa vida. Quem tem temor de Deus olha para a moça bonita e aprecia, mas ele volta os olhos para Deus, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz, irmãos, nós preocupamos muitas vezes em ter um anel, em ter um colar, mas nós estamos aqui, vamos usar que Deus tem dado oportunidade para nós, mas não vou preocupar com isso aqui não. Não vamos preocupar com isso não. A Nova Jerusalém, a Bíblia diz em Apocalipse que será uma cidade totalmente com ouro na rua. Os brilhantes cravejados, maçaneta da porta, pérola. Deus, Ele transforma a igreja a cada dia. Deus prepara a igreja para isso, irmãos. Deus não está preparando movimento. Deus não está preparando, meu irmão, doutrinas. Deus não está preparando usos e costumes. Deus está preparando, sabe o que é? É um povo que tem um coração contrito, um coração quebrantado, um coração temente a Deus, um coração capaz de ser, meu irmão, humilde para pedir perdão. Porque muitas vezes a arrogância, o orgulho, a avareza tem tirado o homem da presença de Deus, e ele não tem caráter para voltar e pedir perdão. Ele não consegue, porque foi impetrado nele um orgulho, uma soberba tão grande, que ele não se dobra diante do poder de Deus. A Bíblia diz em Atos 7,51, porque resistir ao Espírito Santo, homem de dura serviço. Serviço é isso aqui, não se dobra diante do Senhor, não se rende diante do Senhor. Quando nós falamos, irmão, de ter azeite, muitos falam o nome do Senhor, muitos têm dons, muitos falam aleluia, muitos falam em línguas estranhas, muitos têm sinais. Mas, meu irmão, a reserva não é só para o dia de domingo, não. Você não pode ser crente só no dia de domingo, você não pode ser uma pessoa cheia de espiritualidade domingo. Eu sou um homem natural, não sou melhor que você não. Eu acelero nessas ruas aí. Eu acelero. Eu vou no supermercado e faço compra. Eu ajudo minha esposa em casa, eu lavo vasilha. Eu ajudo minha esposa em casa com os afazeres. Eu sou uma pessoa natural igual você. E você não acha que quando eu sinto que eu fiz alguma coisa que atribulou o coração de Deus, não está atribulando meu coração porque está atribulando de Deus? Eu falo, Deus me perdoe. Meu irmão, você habita, é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nessa época o Espírito Santo estava com elas. Nessa época o Espírito Santo andava com o povo. Mas hoje o Espírito Santo está com a igreja para te ensinar, para te instruir, para te exortar, para te consolar, para te edificar, para te mostrar o rumo, irmão. Quem é o teu guia? Não é aquele que foi um pai antes, não. O teu guia é o Espírito Santo. Ele é. Porque o teu coração começa a ser atribulado, a tua alma começa a ser atribulada quando você está fazendo alguma coisa errada. E quando o Espírito Santo atribula a tua alma, mostra, começa a fumegar ali, começa a apitar um sinalzinho, começa a lâmpada vermelha acender, ou a laranja começar a acender, não é para te condenar, não, calma aí. É para você pedir perdão. Quando você pede perdão, o anjo do Senhor, o próprio Deus, derrama da glória dele o sangue que ainda vive para sempre, para te lavar de toda condenação. A Bíblia diz, meu irmão, em 1
João capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Capítulo 1, versículo 7 em diante. Se andarmos na luz como na luz, Ele está, nós temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, mentirosos somos. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de toda condenação. Então não há condenação mais sobre a tua vida, Hélio. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez anteontem, não importa o que você fez há 6 anos atrás, não importa o que você fez há 20 anos, não importa! Importa o que você está fazendo hoje na presença de Deus. Importa é isto. Muita gente não sabe porque o fulano de tal é um vagabundo, foi preso, é um estelionatário, matou, é homicida, e agora está pregando a palavra. Meu irmão, se está pregando porque é de Deus, amém. Se está pregando porque é conveniência, deixa Deus trabalhar. Agora eu acredito na restauração do homem. Eu acredito, meu irmão, que Deus está preparando a igreja dele. E não vai preparar a igreja compartilhando o mal com o bem, não. Não vai preparar a igreja compartilhando o santo com o profano, não. Quando Paulo adverte a igreja de Corinto, ele diz, olha, há muitos que estão adormecidos porque não sabem discernir entre o corpo de Cristo. Para ser corpo de Cristo, meu irmão, em primeiro lugar tem que reconhecer Jesus como único Senhor da vida. Para ser corpo de Cristo tem que reconhecer primeiro Jesus como Filho de Deus. Para reconhecer Jesus, para reconhecer como corpo de Cristo, tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. Como que é isso, pastor? Renunciando às obras da carne, como diz lá em Gálatas, capítulo 2 em diante. Capítulo 2. A Bíblia diz em Romanos 3 que o salário do pecado é o salário do pecado é não tem vida para quem está no pecado, irmão. Mais cedo ou mais tarde é ceifado. Mas o dom gratuito de Deus é no pastor Robson? Em Cristo Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, irmãos. Em Cristo. Você não acha que o nosso acusador o tempo inteiro não fica tentando arrumar uma brecha na tua vida? Arrumando apontando os dedão lá para você? Você não acha que o acusador seu, o meu acusador, o nosso acusador, não fica o tempo inteiro buscando uma brecha? Mas enquanto ele está tentando buscar uma brecha, o Espírito do Senhor está andando com você para te dar livramentos. E se isso ainda acontece, o Espírito Santo não conseguiu te convencer, nós temos um advogado, à destra do Pai, junto com o Pai, falando, não, Senhor, não deixa Satanás se andar com essa vida, porque ele vai se arrepender. Nós temos um advogado no céu, chamado Cordeiro, que tira o pecado do mundo, Jesus Nazaré. Ele é o nosso advogado fiel. Advogado pode ser corrompido, como qualquer um, profissional liberal, ou qualquer ser humano natural. Mas esse advogado, meu irmão, ele não é corrompido. Pelo contrário, ele fala assim, passa o teu nome para mim. Todo advogado, para pegar uma causa, ele precisa de uma procuração sua, Senada, delegando a ele autoridade, não é verdade? Qualquer ação que você vai trabalhar, vai passar por um advogado trabalhar para você, ele quer que você assine uma autorização, uma procuração, dando a ele plenos poderes. Jesus fala assim, passa o teu nome para mim, porque eu pago a conta. O resto é comigo. Seja meu. Seja meu. Sabe por quê? Porque dele tem intenso ciúme de mim e de você. A Bíblia diz em Isaías 43 que Deus, ele tem um intenso ciúmes por mim e por você. Ele tem ciúmes de nós. A Bíblia diz que Deus permuta reinos pela sua vida. Você sabia disso? Quem sabia? Isaías 43 diz a Bíblia que o Senhor permuta reinos, quer dizer, Ele dá um reino inteiro pela sua vida. Você sabia que quando Deus olha toda a planície de Belo Horizonte, todos os belos shopping centers que estão sendo construídos, toda a fortuna que há nessa cidade, e nada iguala a sua vida para com Deus? Ele olha para você e olha como uma pérola, algo que está sendo exprimido na terra, algo que está sendo trabalhado. Você sabe que uma pérola, para ela chegar ao ponto que ela é muita pressão atmosférica, é areia sob pressão para virar uma pérola.
E ela tem que rolar no fundo do mar, para lá e para cá, até ser modelada e ser polida, para ser levada adiante dos seus apreciadores. Muitas vezes, meu irmão, Deus faz isso conosco. Nos rola para lá, nos rola para cá, leva para onde Ele quer, faz o que Ele quer. Mas Ele precisa ser Senhor na tua vida. Ele precisa, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quem concorda comigo, dê glória a Deus, abra a boca santa, glorifica o Senhor Jesus. Se você vai a um supermercado, você já vai preparado. Você não vai chegar lá e vai cantar, não vai chegar no supermercado cantar e vai ganhar a compra dele, não. Você não vai chegar lá no CEMIG e vai fazer uma oração, eles vão isentar sua conta, não. Você não vai no supermercado e fazer uma gracinha lá que eles vão te dar. Não, você já vai prevenido, não vai? Não é isso? Você vai com 10, ou com 50, ou com 1000, você vai prevenido. Você pode comprar 1000, você já leva 1000. Não é verdade? No reino de Deus, às vezes nós andamos o quê? Desprevenidos. Nós temos que estar prevenidos. Preparamos, meu irmão, para a festa de 15 anos do filho, da filha. Preparamos para o casamento, preparamos para tantas coisas. E a igreja precisa preparar para a vinda do Senhor. A igreja precisa, meu irmão, parar de adormecer. A Bíblia diz que havia um jovem, que enquanto Paulo pregava, aquele jovem conversava. Lá em Atos. E aquele menino ali começou a cochilar. Porque uma hora que aquele que não presta atenção na palavra cochila. Perde a noção, perde a visão. A carruagem de fogo passa. Eu não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? E de repente, meu irmão, aquele jovem cai. Lá do terceiro andar, ó, e cai lá embaixo e morre, enquanto Paulo pregava. Deus não traz tristeza não, meu irmão. Deus quer alertar a sua vida. Paulo acabou de pregar, houve acontecimento e tal, e foi lá, orou, derramou, a glória de Deus veio ali, aquele jovem ressuscitou. Sabe o que é isso? A palavra de Deus não mata ninguém, não. A palavra de Deus veio para trazer vida sobre a tua vida. A palavra de Deus veio para mudar a sua história. Você não está na igreja evangélica só porque o louvor é bonito. Você está aqui porque Deus quer mudar a nossa história, irmãos. Quer mudar a nossa história. Amém? Não adianta estarmos só com a candeia. Não adianta estarmos só com a candeia acesa. Não adianta estarmos, meu irmão, só fazendo uma coisa. Tem que estar com as duas. Tem que andar o espiritual e o material. Tem que estar em dia para o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós vimos essa palavra, quando nós entendemos essa palavra, nós precisamos saber que nós não precisamos só ter uma candeia. Nós precisamos ter reserva diante do Senhor. Precisamos ter reserva diante de Deus. Precisamos ter nossa vida realmente comprometida com as coisas de Deus. Não fica como um menino. Não, me empresta esse azeite, me dá um pouquinho aí e tal. As virgens prudentes falam, não podemos emprestar. Porque nós não sabemos se vai acabar o nosso e o seu. Se você está fraco, fortifica você primeiro. Não vai querer fortificar quem você não consegue, não. Um dia o irmão falou comigo assim, pastor, até uns tempos, anos atrás, pastor, Deus colocou no nosso coração de ir lá para a Avenida Olegário Maciel para evangelizar as prostitutas que tem ali. Meu coração esfriou naquele momento. Eu nem tenho medo não, e nem fujo da obra de Deus. Mas naquele momento esse coração esfriou. Eu falei, meus irmãos, não vão. Isto é laço. Vocês precisam estar cheios primeiro, transbordantes, para quando entrar ali, a glória de Deus ir na frente. Não vão. Pastor Robson concorda com nada que a gente fala. Foram. Nenhum está de pé até hoje. Todos caíram, infelizmente. Todos. Misericórdia. Misericórdia. Mas todos caíram. Todos caíram. Não sou melhor do que você. Eu acredito que tem pessoas sentadas aqui que pregam até melhor do que eu. Acredito que tem pessoas sentadas aqui que devem orar mais do que eu. Acredito que tem pessoas sentadas aqui que devem ler a Bíblia mais do que eu. Mas, meu irmão, nós temos que andar com as duas coisas diante de Deus. O temor e o tremor. Temos que estar diante do Senhor. Às vezes nós tememos, mas não obedecemos. Né? Não tem menino assim que teme, mas não obedece?
Não é verdade? Não é muito bom quando você tem prazer de abençoar um filho? Você tem obrigação como pai de dar alimento, da casa, da escola. Nós temos obrigação como pais, obrigação. Eles escolheram estar no mundo. Então se nós colocamos, nós temos obrigação. E diante também da Constituição brasileira, a obrigação dos pais. Você não tem obrigação de dar carro. Você não tem obrigação de dar casa. Mas quando o filho é um abençoado de casa, o que se dá vontade? Aquele pai do filho, irmão do pródigo, falou: meu filho, tudo aqui é teu. Quando o filho é abençoado, dá vontade de dar um carro, dá vontade de dar uma casa, dá vontade de fazer tudo. Está entendendo isso? Deus olha para você e fala: olha, ele está pedindo isso, eu vou dar muito mais do que ele pede. Salomão chegou diante do Senhor, Deus falou com ele assim: pede o que você quer, meu filho. Salomão falou: Senhor, eu quero só sabedoria, porque meu pai deixou muita riqueza. Salomão não disse essas palavras, mas eu estou conjecturando para você entender. Davi tinha deixado riqueza de sobra. Tinha deixado ouro e prata e bronze, pedras, todo artifício de obra sobrando. E ele falou: Deus, eu só quero sabedoria. E Deus falou: meu filho, você não pediu a vida dos seus inimigos, você não pediu fama, você não pediu riqueza, você não pediu nada, mas eu vou te dar tudo isso e muito mais. E ninguém na terra terá tanta sabedoria como tu. O pai, quando olha e vê o seu coração, a sua necessidade, meu irmão, você pode ter certeza, Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer fazer mudar a sua história, quer fazer notória a sua história. Quantas pessoas olham para esse ministério e falam assim: aquilo lá é muito rico. Pessoas olham, passam aqui na porta, às vezes já falaram com os obreiros aqui, a igreja é só de milionário. Eu não sinto bem ir lá, meu irmão. É porque Deus tem abençoado isso aqui, mas não é isso que nós queremos ver, não. Nós queremos ver aqui a glória de Deus. Nós queremos ver aqui a presença real do Senhor, amém? Amém ou não? Não vale nada, irmãos, esses bancos bonitos, esse ar-condicionado, não vale nada se a presença de Deus não estiver com essa casa, se a glória de Deus não estiver nessa casa, se o Shekinah de Deus não estiver nessa casa, se a unção de Deus não estiver nessa casa, amém? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus olhou para essa casa e falou assim: pois eu escolhi este lugar para colocar o meu nome, e estarei nela perpetuamente. Isso aqui não é outra coisa senão uma casa de oração. E Deus está fazendo disso aqui, meu irmão, um celeiro de homens e mulheres de Deus. Deus quer te fortalecer, Deus quer te fortificar, Deus quer te usar para você abençoar outros. Amém? Ser exemplos, ser carta viva, como Paulo foi. Amém? Para você passar, os alunos da Casa Ser, recebe essa bênção, recebe essa palavra no coração. Para olhar para vocês amanhã ou depois e falar assim: lá não vai mais um dependente, lá não vai mais um fulano de tal, lá agora vai um crente fervoroso, um crente lavado pelo sangue de Jesus, lá, ali vai um santo homem de Deus. Não mexe com ele não, porque ele é de Deus. Essa mulher é de Deus, não engraça com ela não, porque quando ela levanta a mão, os demônios caem. Meu Deus, essa unção precisa estar sobre a nossa vida, esse óleo precisa estar sobre a nossa vida, irmãos. Amém? E Deus, ele não te dá só a porção que você precisa. Deus, ele dá uma porção transbordante, recalcada e sacudida. Essa porção é sobre a nossa vida. Amém? Jesus está breve, está perto. E a Bíblia diz que para isso, em primeiro lugar, o nosso nome precisa estar lavado. O nosso nome precisa estar lavrado ou escrito no livro da vida. Amém? Eu queria orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Fique de pé nesse momento. Feche seus olhos, coloque suas mãos, ou a sua mão na altura do seu coração, em nome de Jesus.
Amém? Feche seus olhos. Para nós te rendemos graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui essa noite, Pai. Pai amado, nós te rendemos todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. E querido Espírito Santo, faz em nós segundo a tua vontade, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor amado, que a tua misericórdia, Deus, fez com que aquela viúva, aquela viúva, Senhor amado, buscasse vasilha na casa dos seus vizinhos, ó Deus, para receber o azeite ali, Pai, para que descesse dos céus aquele azeite que ela precisava, Pai. Meu Deus, nessa noite, Deus, a igreja não sai daqui da mesma forma que entrou, mas, ó Deus, sai daqui hoje com as vasilhas transbordantes de azeite, Pai. Meu Deus, eu declaro, Senhor amado, que nessa noite, Pai, a tua igreja recebe uma porção de azeite, Deus, que venha suprir a necessidade delas, ó Pai, de cada vida que aqui está. Mas, ó Deus amado, que cada um, Senhor, através da sua oração, através do seu clamor para com o Senhor, Pai, cada vida que aqui está nessa noite, Deus, possa gastar um tempo com o Senhor em oração, com a leitura da palavra, com a meditação, Senhor, daquilo que é do Senhor, meu Pai, para que o azeite não venha faltar, Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que sejam alvas as nossas vestes, ó Pai, e que não falte o azeite sobre a nossa cabeça, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. A tua palavra também diz, ó Deus amado, que onde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, Pai. Meu Deus, tua palavra diz, ó Deus, que o óleo vem sobre a cabeça, Pai, passando pelas barbas, sobre o peito até os pés, ó Pai. Deus do sacerdote, que nessa noite venha sobre a tua igreja, Pai. Venha esse azeite dos céus derramando sobre essa vida, Pai. Venha, Deus amado, essa unção que transforma, essa unção que muda a história, Pai amado, essa unção que impregna o coração, meu Deus. Meu Deus, não como essa droga que é algo passageiro, não como esse vício, meu Deus, que é momentâneo, meu Pai, que tem esse prazer, essa satisfação momentânea, mas essa unção venha trazer um gozo eterno, Pai. Venha trazer, Deus, um peso de glória, Pai amado. Venha saber cada um que aqui está, Deus amado. Meu Deus, que em nós habita um dom precioso, Pai. Que em nós habita o teu Santo Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, outro espírito tem que sair retirado. Outro espírito de enfermidade, de divisão, tudo aquilo que não louva ao Senhor, Pai, seja arrancado da nossa vida, desta vida. Toda enfermidade na alma, todo desprezo, Pai, em nome de Jesus, joga por terra, Pai. Meu Deus, seja no físico, Deus, essa pessoa, Pai amado, que toma medicamentos controlados, ó Deus. Deus, nós oramos pelos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Eu quero apresentar a vida do Moacir em tuas mãos. Eu quero apresentar a vida de Eleus em tuas mãos, ó Pai. Eu quero apresentar, Senhor amado, a vida daqueles que estão enfermos, meu Deus, e preciso de uma intervenção divina, Pai, porque a humana já está sendo feita e nada tem acontecido. Meu Deus, só o Senhor pode trazer, meu Deus, essa cura. Oramos, ó Deus, por esse pai de família, Deus, que precisa de uma provisão financeira, Pai. Não tem o que levar para dentro de casa amanhã, Senhor. Hoje está participando deste culto, dessa reunião, Pai, e não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabe onde vai arrumar o leite pela manhã, Pai amado. Meu Deus, nessa noite, Pai, eu te peço sobre a tua palavra, Pai. Deus, abra os céus nessa noite, Pai. Deus, e quando amanhecer, o Pai, esteja ali o maná para essa família. Quando amanhecer, meu Deus amado, esteja na porta dela, meu Pai. A provisão que virá do Senhor, meu Deus. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, fecha a boca do adversário, Senhor. Fecha a boca do macumbeiro, fecha a boca do feiticeiro. Fecha a boca, Deus, daquele maldizente, Pai. Fecha a boca, Senhor amado, daqueles que se dizem irmãos, mas são sinagogas de Satanás.
Fecha a boca, Senhor amado, do caluniador, meu Pai. Fecha a boca do fofoqueiro, do crítico. Em nome de Jesus. Esse irmão que está sendo afrontado pelo seu vizinho, pelo seu parente. Meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos por essa pessoa que tem afrontado. Nós oramos por essa pessoa, Deus amado, porque ela não sabe o que está acontecendo na vida do irmão, da irmã. Porque eu sei que em breve o Senhor vai levantar a favor deles, ó Pai. Eu sei que em breve o Senhor levantará a favor dos teus filhos, ó Deus. E saberão que o Senhor é Deus na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, que nós venhamos, ó Pai, buscar a Tua face enquanto podemos encontrar, Pai. Que nós, ó Deus amado, venhamos, ó Deus, deixar os nossos maus caminhos, ó Deus. Deixar, Senhor amado, aquilo que não traz fruto. Fugir da aparência do mal, Senhor. Nós te louvamos por essa noite, Pai. Por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite. Pela vida que está, Senhor amados, acompanhando pela internet, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe também, Pai. Traga força a esse que está cansado. Multiplica o vigor a esse que não tem mais ânimo, meu Pai. Deus, Tua palavra diz que até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, ó Pai. Renovarão as suas forças. Caminharão e não se cansarão. Subirão com asa como águias e não se fadigarão. Deus, nós te rendemos graças nessa noite, Pai. No nome de Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus.